gente já pode começar. Ok, estamos gravando. Pessoal, sejam bem-vindos a Desenvolvimento Web. Essa disciplina ela trabalha três aspectos da, do desenvolvimento web: HTML, CSS e JavaScript. Vocês vão entender já já o que é cada um deles. E a gente precisa de poucos recursos para essa disciplina. A gente precisa de um navegador e de um software que edita texto em formato HTML. Existem ferramentas que fazem essa gestão até para celular. Então, você consegue editar o HTML no celular e abrir no navegador do celular também. Porém, fica mais fácil se vocês tiverem computadores para desenvolver as atividades. Se vocês não tiverem, não sei se vocês já viram, mas eu mandei um e-mail mais cedo para o e-mail da turma. Dá uma olhadinha lá que a gente depois já vai conversando. E se tiver alguma outra necessidade, algum problema, alguma situação que gostaria de falar, depois é só me chamar aí, a gente conversa, manda um e-mail, alguma coisa, a gente vai tentando resolver. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ver nesse começo dessa disciplina de desenvolvimento web como a internet funciona, um breve histórico e alguns materiais. Vamos lá. Pessoal, a internet é uma rede. Isso vocês já sabem. É, vocês estão no curso há um certo tempo. Isso qualquer chamada na televisão ou em outros meios, no próprio Facebook, sempre diz que a gente vive em rede. Então, a internet é uma rede internacional de dispositivos conectados. Só que aí ela é composta de várias redes menores. Então, uma rede pequena se conecta a outras redes pequenas para formar até o que a gente conhece como internet ou grande rede. E aí, nessa rede, a gente costuma trocar várias informações. Essas informações são desde arquivos para baixar arquivos, por exemplo, PDF que vocês viram, algum outro tipo de arquivo de texto, arquivo de música, arquivo de vídeo, é, e esses arquivos eles rodam nessa rede, assim como outros formatos. Então a gente tem ali expresso no slide o formato web, o formato arquivo e o formato de e-mails. E cada um deles tem um protocolo diferente. Então ali, ó, FTP, HTTP, SMTP e POP. Esses, é, esses, essas siglas normalmente a gente vê em introdução à computação e a gente vê também em gerência e configuração de serviços para a internet. Então, vocês vão ter uma disciplina que trata exatamente desse tipo de protocolo, ok? Mas, basicamente é assim, a gente tem a troca de arquivos, FTP, quando o arquivo é bruto, e a gente tem arquivos web que são trocados via HTTP. Como é que isso acontece? A gente tem ali, ó, uma representação, como vocês estão vendo aí, ó, uma nuvem. Essa nuvem chamada internet, ela conecta vários periféricos, vários tipos de computadores, como vocês estão vendo ali, um celular, um tablet, um computador, notebook, um desktop. Todos eles se conectam através da internet a um outro nó, que está lá no canto direito, que a gente chama de server. Então, é basicamente isso. Vários tipos de máquinas se conectam entre si, cada um deles tem uma função. Então, nós temos os protocolos, os clientes, e nós temos os servidores. Mas a próxima imagem aí, ó, a gente representa como as conexões acontecem das pequenas redes até chegar na internet. Então, eu tenho vários dispositivos que se conectam em redes menores através do protocolo TCP/IP. Já fizeram redes?
Pessoal, já fizeram redes? Ainda não? Vamos fazer agora, né? Tá, vocês têm, ainda tem, falta um semestre ainda? Tá, então vocês vão entender na disciplina de rede que funciona assim. Cada, estão fazendo agora, né? Cada computador conectado em uma rede vai ter um endereço único. Esse endereço único a gente chama de IP. Então, esse IP ele serve para identificar quais são as máquinas que estão conectadas dentro de uma rede e para que a gente possa endereçar as solicitações e as respostas para essa máquina que tem esse IP único. Então, dentro de uma rede, a gente pode ter dispositivos que são clientes e dispositivos que são servidores. Isso aí é uma disciplina de redes, mas que ela se comunica, ela é base, não exatamente base, mas ela integra com a disciplina de desenvolvimento web para a gente entender como é que funciona a requisição de um site. Então aí a gente tem o www, como vocês veem sempre aí, ó, digita www, ele significa World Wide Web. E ele é um serviço que é um servidor, um dispositivo que é considerado servidor, ele serve algo na internet e ele permite que a gente compartilhe esses arquivos aí que a gente já falou, e esses arquivos eles são compartilhados através da ferramenta que a gente conhece como navegador. E aí, cada navegador implementa como isso vai funcionar, mas o conceito é esse. Nós temos o navegador, a ferramenta principal, para conectar os dispositivos e permitir o compartilhamento desses dados. Ok? Alguma dúvida? Certo? Vamos lá. E aí ele faz o seguinte, ó. Cada fonte de informação que está presente na internet, ele precisa dar um nome para essa localização. Então, cada ponto que serve arquivos para proporcionar esse compartilhamento tem um nome específico e ele pode ser localizado através desse nome. E aí nós temos, para que isso aconteça de forma mais rápida, definições de protocolos. Então, o que a gente usa hoje é o protocolo HTTP. Esse protocolo propicia, ele define quais são as regras para que um arquivo com a informação baseada em web percorra a rede. Isso é um pouquinho difícil de entender no começo, mas daqui a pouquinho vocês vão entender quando a gente passar por essa imagem aqui. Ó. Então, nós temos ali um usuário. E esse usuário, ele entra no navegador, ele pode clicar em um link, ele pode digitar um link lá no cabeçalho do navegador. Esse link é o que a gente entende pelo nome que vai ser procurado dentro da internet. Lá no Moodle tem um slide um pouquinho mais completo e lá tem um link falando um pouquinho da diferença entre URL e URI. Então, como é que ele acha um site dentro da internet é baseado nesses três pilares aí que foi do slide anterior, mais essas definições de URL. Eu tenho esse usuário indicando o que ele quer encontrar na internet, o browser, para a gente, navegador, ele formata essas informações aí que o usuário está solicitando e envia através da internet. Esse enviar, ele percorre uma série de etapas que são muito rápidas. Então, isso dura milissegundos. Então, ele procura essas informações nos servidores e quando ele encontrar essa informação através desse nome definido, esse servidor vai pegar essa requisição e vai falar assim, eu recebi aqui uma solicitação de um navegador nesse endereço aqui
e ele quer ver essa página. Aí ele olha para dentro dos seus arquivos e fala assim, ó, essa página está aqui, ó. Então eu pego essa informação, esse dado aqui, e devolvo para quem solicitou. Então, vocês podem ver aí, ó, a primeira voltinha que ele faz ali, o usuário solicita, a segunda volta o browser formata, na terceira volta o servidor encontra. Quando ele pega esse encontro, ele se torna amarelo ali embaixo, ó, e aí ele formata essa informação e devolve para o browser que solicitou. E esse esquema de devolver é baseado naquele protocolo TCP/IP que a gente viu ali atrás. Ele tem uma identificação única e ele recebe essa informação através dessa definição, desse número único. O browser por si só, ele vai receber essa informação, vai resgatar tudo que foi colocado e vai apresentar para o usuário. Então, não sei se alguém já contou isso para vocês, mas toda a internet que a gente usa hoje em dia, ela é baseada em texto. Já falaram isso para vocês? Alguma vez? Já, já. Não, mentira. Já? Então, olha só o que acontece. Ó. Vocês usam algum site muito, por exemplo, Instagram? Site o quê? Usam? Ruim? Muito. Ah, tá. Instagram. Algum site que vocês usam muito, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o EAD do ISMS, algum site que vocês usam muito. Twitter, Vocês Twitter. identificam algum? Twitter, vocês usam muito Twitter. Então tá. Mentira. Olha só. Isso aqui pra gente é um site, né? Ele demonstra pra gente um site, né? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e eu vou pegar essa opção, exibir código-fonte da página. Olha só o que acontece. Ó. Esse aqui é o site que vocês estão vendo lá na página. Toda a informação que vocês veem processada, toda a informação que vocês veem formatada, ela, por princípio, no começo, ela é isso aqui, texto. Então, cada uma dessas partes aqui formam o que a gente entende depois por uma página web. Ok? Então, lembre-se disso. Toda página que vocês vão ver na internet, ela é escrita em texto puro e o texto é processado depois e ele se torna a representação do que o cara que desenvolveu aquele site quis, ou a equipe que desenvolveu aquele site quis. Então, a gente tem essa definição, lembrando que esse texto que vocês estão, que eu mostrei para vocês, não é um texto comum, não é um texto como português, simplesmente, como inglês, simplesmente, que a gente conhece. Ele tem algumas características, e essas características são obrigatórias para que o navegador consiga receber essa informação lá do servidor, como na imagem. Ele tem algumas características próprias, e aí a partir dessas características ele pega isso e devolve o formato visual que a gente solicitou. Ok? Então, web começa com o usuário e termina com o usuário. Vocês têm que lembrar sempre do seguinte, quando vocês forem criar um site, esse site é sempre voltado para o usuário. Se não tiver nenhum usuário que queira entrar na nossa página, se a nossa página não encanta o usuário, ninguém entra. E aí a existência daquela página é em vão. Aí, uma pergunta para vocês aí. Ó. Vocês usam qual navegador, normalmente? Quando vocês estão no computador de vocês ou no celular? Chrome. Chrome. Chrome, Opera, quem mais? Firefox, Chrome, Safari. E eu utilizo aqui
o Google Chrome, e quando o Google Chrome dá algum problema, eu uso o Firefox. Esses são os dois que eu uso, que eu mais uso, tanto no meu notebook quanto no meu celular. Vocês viram ali, repararam? Uma coisa importante que vocês vão ver, que vocês têm que lembrar, no caso, é que o Internet Explorer ali ele já foi cancelado, ele não existe mais. Existem outros no lugar, mas o Internet Explorer já não é recomendado a utilização. É o Microsoft Edge, né, que fala agora. E isso é o novo navegador. Eu nunca instalei, eu não sei como é que ele funciona. Bom, saber como ele funciona eu sei, mas eu não sei quais são as definições dele. Ele é igualzinho. E aí, pessoal, além do cliente, nós temos os servidores. Servidores que são basicamente entendidos. Computadores que guardam as páginas ou aplicativos. Ambiente capaz de receber, processar e responder às requisições do cliente. E aí vocês estão vendo aí na última linha, está escrito Apache, HTTP Server, Nginx e um link para vocês seguirem com outros servidores. O que acontece? O servidor é um computador que tem um software que é capaz de receber, processar e responder essas informações. Então, esse software hoje normalmente se usa ou Apache Server ou Nginx. Normalmente, porque existem outros, existem servidores da Microsoft, existem alguns outros servidores. Mas esses dois que estão listados aí, eles normalmente atendem grande parte das pessoas que necessitam de um computador que sirva, que consiga receber, processar e responder requisições de clientes. O Internet Explorer está arriscado porque ele foi descontinuado. A própria Microsoft ela cancelou, ela não dá mais suporte e ela criou outro navegador e colocou no lugar do Internet Explorer. Isso daqui. Então, assim, ó, como é que funciona o protocolo HTTP, que a gente conhece como protocolo de transferência de hipertexto. Então, ali vocês têm no círculo da esquerda o cliente. Esse cliente ele faz uma requisição para o servidor. É bem parecido com aquele diagrama lá de trás, mas ele é bem mais simples, ele só tem duas etapas. O servidor processa e responde essas solicitações por cliente. O que isso quer dizer? Hoje, a internet se baseia, vou frisar um pouquinho melhor. Hoje, 2020, a internet se baseia em respostas de cliente-servidor. O cliente solicita, o servidor responde. Então, o servidor ele não consegue enviar nenhuma informação se não houver nenhum cliente solicitando essa informação. Ok? Existem algumas formas já de você fazer com que o servidor ele envie dados sem receber nenhuma requisição. Algo parecido a gente consegue ver nas questões de notificação de alguns aplicativos que ficam em segundo plano, então ele fica aguardando o servidor enviar alguma notificação, mas, em 2020, a maioria dos computadores dos servidores de clientes trabalha com requisição e resposta. Ok? Beleza, né? Beleza, beleza. Então, olha só. O que acontece? Quando você vai entrar no site, você tem lá
o domínio do site que você quer escrever, e aí você tem, por exemplo, o caminho de algum serviço que você quer entrar. E aí, antes disso aí, às vezes a gente nunca presta atenção, mas nós temos um protocolo que fica definido dentro do nosso navegador. Vocês já viram isso aí? Já viram essas siglas ali, ó? HTTP dois pontos barra barra para depois o site aparecer? Já repararam isso no navegador? Falavam que esse daí com HTTP era negócio de segurança, né? Uma vez. Olha só, aqui, ó. Voltei com a tela aqui do Instagram. Vou clicar aqui, ó. Não tem nada escrito aqui, né? Está escrito instagram.com na minha URL lá em cima, no meu endereço, ó. Se eu clicar 2 vezes, apareceu aí para vocês? Agora apareceu, né? Vocês estão vendo lá o protocolo que ele utiliza? Esse cara aqui utiliza o protocolo de comunicação HTTPS. Se você entrar em outros sites, dependendo do site, ele vai usar apenas HTTP. E aí tem a definição da diferença, como o colega falou aí, sobre segurança que esse site trabalha. Então, além do HTTP, se ele for combinado com o protocolo SSL, ele tem uma comunicação criptografada. Então, ele se torna HTTPS. Ele é mais seguro do que o HTTP, que só usa o protocolo sem a criptografia. Ok? Tranquilos? Tranquilo, tranquilo. Então, protocolo, nome de domínio, caminho para informação, é o que a gente utiliza para montar o que a gente conhece como URL. E aí, para vocês entenderem melhor o que é o URL, me confundi com a pronúncia, lá no Moodle tem um link escrito assim, diferenças entre URL e URI. E aí vocês vão dar uma olhadinha lá, ele vai explicar exatamente o que é cada uma, qual que é a diferença de cada uma das siglas. Então, olha só, como eu falei para vocês mais cedo aqui, uns 10 minutos atrás, ó. Quando você digita o endereço na web, no seu navegador, você digita lá instagram.com. Como é que ele sabe, como é que ele identifica que em qual servidor que esses dados estão hospedados? Aí a gente vai usar uma definição aqui, ó, de servidor DNS. Existem alguns servidores espalhados no mundo que são exclusivos para guardar informações de acesso do domínio que você usa. Por exemplo, como você vira aqui atrás, ó, o domínio www.google.com, ele é associado com um endereço IP único de um servidor. E aí, para você encontrar onde esse servidor está hospedado, a gente usa servidores chamados de DNS. Então, é um servidor que compara em uma tabela gigantesca qual é, na verdade, o endereço único de IP que representa voltando aqui, que representa esse domínio que você digitou. Então, se você digita instagram.com, essa informação caminha até um servidor DNS. O servidor DNS reconhece, ele identifica qual é o IP único desse servidor e direciona esse servidor para a resposta da sua requisição. Só vou parar um pouquinho aqui, porque tem
alguém desesperado que acabou de mandar 25 notificações aqui do WhatsApp. Eu vou só falar aqui que está atrapalhando a aula e eu não consigo responder você certinho. Tela pra nós aí, professor. Tela do seu computador pra nós ver quem que é. Pronto, voltei. Professor. Oi. Uma dúvida que o senhor falou disso daí do Instagram. E se tiver, tipo, um outro site, só que for clone, entendeu? Tipo, pra roubar as coisas. Não tem Então, problema? não porque esse site ele não vai ter o mesmo domínio, ele não vai estar associado ao mesmo domínio. Só que o que acontece muito, as pessoas compram domínios parecidos ou que tem alguma coisa a ver com isso para tentar enganar as pessoas. E tem muita gente que cai. Ele segue, não sei se você já viu, tem pessoal que manda e-mail falando assim, se você não atualizar os seus dados no Banco do Brasil, a sua conta será fechada. Aí ele coloca um domínio lá, Banco-Brasil. Só que o Banco do Brasil usa o domínio bb.com. E aí, se a pessoa não tiver ligada, ela acaba caindo em um golpe. Entendi. Deixa eu ver se eu pulei. Aqui, ó. E aí, quando o navegador encontra na verdade, quando o servidor do DNS devolve qual é o IP correto, o navegador manda a mensagem de requerimento para esse endereço único, solicitando uma cópia do site. E aí, o que acontece? Quando o servidor recebe essa solicitação, ele, antes de enviar qualquer dado, antes de qualquer coisa, ele fala assim, beleza, recebi sua solicitação, esse caminho é certo e eu vou enviar todas essas informações. Isso são coisas que normalmente a gente não percebe porque é muito rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Ó. Tem uma ferramenta aqui nos navegadores, inspecionar. Está vendo aqui? Ou F12 ou inspecionar. Aí você consegue ver as ferramentas para desenvolvedor dentro do navegador. Se você vier aqui nessa aba aqui chamada Network, vendo? Eu vou adicionar aqui, ó. Vou carregar aqui, ó. Vocês perceberam o que aconteceu? Que ele carregou todas as informações aqui e foi listando. Então, olha só o que aconteceu. O servidor viu, ó, ele recebeu uma solicitação e falou assim, ó, beleza, ó, status 200. Isso aqui existe. Se prepare que eu vou enviar todas as outras informações. E aí ele começa a enviar. Ó. Enviou uma informação de CSS, enviou outra informação de CSS, enviou outra informação de JavaScript e foi enviando todas as informações necessárias para montar uma página e a gente conseguir visualizar essa página corretamente. Beleza? Então esse slide aí, a gente fala isso. Que o servidor manda mensagem 200 e fala, ó, tem um monte de dados aí, ó, você vai recebendo e vai montar esses arquivos e exibir no site depois que você receber todas essas informações. Isso também tem um detalhe. Se eu tiver um site extremamente carregado, o meu site vai demorar a carregar. Às vezes 10 segundos, 8 segundos, 9 segundos, depende muito de quão carregado está o meu site. Ou pode acontecer também um fenômeno que raramente acontece em Corumbá, a internet cair. Acho que vocês nunca viram isso acontecer aqui, né, na vida de vocês, né?
Não sei se Nunca caiu aqui, cara. você tem uns 15 anos aí, acho que nunca caiu na internet em Corumbá. Só que vocês já perceberam, 17. já aconteceu de vocês estarem com o site carregando quando a internet caiu? Tipo assim, vocês clicaram, começou a carregar, de repente a internet caiu. Aí aparece dinossaurinho, né? Aham. E isso acontece que o site ele não é montado, ele não é exibido corretamente, porque a informação não veio toda. Pode acontecer também, o servidor responder que aquele é o endereço certo, mas ele não conseguir devolver as informações para que o navegador consiga montar essas informações. E aí, pessoal, esse aqui eu acho que é o nosso último slide. Não, falta mais uns dois só, mas é o seguinte, ó. Toda página ela é definida, ela tem como base três camadas para que ela possa ser construída. Então, vocês vão começar a construir sites agora. Todas as páginas elas são desenvolvidas baseadas em três, é, três pilares, em três camadas que a gente chama. Então, nós vamos ter ali o primeiro pilar chamado HTML, que é o que a gente entende como estrutura. Depois a gente tem a camada CSS, de apresentação, e aí depois você tem a camada de comportamento, que é o JavaScript. É mais ou menos assim, quando vocês estão se preparando para sair, para ir para algum lugar, estão querendo ir para uma festa, alguma coisa, e aí estão funcionando do mesmo jeito. São três camadas. Vocês têm que preparar a estrutura de vocês, né? Vocês têm que tomar um banho, lavar o cabelo, tal, ficar bonitinho. Depois vocês vão se arrumar, arrumar a camada de apresentação, usar uma maquiagem, arrumar o cabelo, alguma coisa. E depois tem a terceira camada, que é de comportamento, que é de repente vocês descobrirem que vocês foram impossibilitados, alguém não deixou vocês saírem de casa naquele dia, apesar de vocês já estarem prontos. Então, dividam a camada de site de vocês em três: estrutura, comportamento e apresentação. Beleza? Aqui também tem a explicação de cada uma. A camada da informação, da estrutura, né, no caso, ela é responsável pela estruturação do conteúdo, é onde a gente define quais são os conteúdos que vão ter na nossa página. Nós vamos ter a camada de CSS que é responsável por formatar, dar cor, colocar estilo, deixar esse elemento em uma determinada posição. E nós vamos ter a camada de comportamento, que é responsável pela interação com os elementos da página. Mais uma vez aqui voltando ao nosso exemplo do site do Instagram aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, os elementos. Nós temos o título da página, a gente tem um formulário, a gente tem links, a gente tem imagens, são a estrutura dessa página. A gente tem o CSS que formatou ela para ela ficar exatamente nesse estilo colocado exatamente no meio do navegador, a imagem dentro de um celular, ou que colocou as letras da palavra Instagram de uma forma diferente, pintou os links, colocou as informações aqui embaixo, uma ao lado da outra, isso tudo é camada de apresentação. E a gente tem aqui, ó, se vocês repararam, as imagens ficam rodando, né? Ficam trocando Não, a cada 2 ou 3 segundos. Isso a gente entende como camada de comportamento, como que a gente interage com essas informações. Aí o Luiz perguntou ali, ó, onde que a gente acha a foto no código-fonte? Então, ó, toda imagem, obrigatoriamente, aqui no código-fonte, ela vai começar com a tag IMG. E aí a gente vai, eu acho que nesse código aqui eles devem inserir ela via JavaScript, ou ela está aqui no meio, ó. Tá vendo que tem muita coisa que ela não consegue achar?
Aqui, achei umas imagens aqui, ó. PNG. São links. Aí eu tenho uma imagem ali de meta. Provavelmente essas imagens elas estão inseridas via JavaScript. Se ela não for desse jeito, você vai encontrar as imagens através de uma tag chamada IMG. Agora aqui tem que estudar um pouquinho melhor a página, porque o comportamento dela deve inserir automaticamente a imagem através desse código que vocês estão vendo aí. Ele carrega, tem um estilo de programação que chama reativo. E aí esse estilo de programação ele muda as informações, ele vai inserindo as informações em tempo de execução. E às vezes essa informação nem é mudada no código-fonte, ela é exibida só na visualização aqui fora. Ok? De repente aqui no outro, um site mais menos ponta de saída, né, com a última tecnologia, você vai ter aqui o código-fonte e aí você vai ter, tá meio lento na internet, você vai ter uma tag Internet. chamada IMG, tá vendo aqui, ó? Mas como que a gente identifica que foto é essa? Então, tá vendo? Deu pra ver? Ah, entendi. Ela carrega o arquivo da foto dentro da tag. A gente vai ver isso nos nossos próximos encontros. É bem tranquilo. Para cada coisa que existe na internet, existe uma tag específica. Então, se você quer colocar uma música, tem a tag de mídia. Se você quer colocar um vídeo, tem uma tag de vídeo. Se você quer colocar uma imagem, tem a tag de imagem. Uma tabela tem a tag de tabela. Um título tem a tag de título. A gente vai utilizar as tags que já existem. E esse era o último slide. Ok. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Deu aí quase 50 Não. minutos. Eu vou parar aqui a gravação. E